bom com vocês, gente? Bora falar? Bora conversar? Que hoje eu tô a fim de conversar. Gente, hoje a gente vai falar sobre livre-arbítrio. Para os olhos de algumas pessoas, o livre-arbítrio existe, para os olhos de outras ele não existe. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio, ele tem, vamos falar que ele tem alguns metros de distância. A minha amiga Ali, ela acredita que, de acordo com a nossa crença, o nosso livre-arbítrio tem uma distância, porque ele vai até onde a nossa crença permite. Então, por exemplo, gente, eu não mataria uma pessoa, mas dependendo do cenário que eu seria exposta, eu mataria alguém. Pra proteger minha filha, pra me proteger, eu mataria, mas normalmente eu não mataria alguém. Então, o nosso livre-arbítrio está condicionado à nossa crença. Se Deus tem algo definido pra mim, e eu tô aqui pra realizar isso, existe uma frase que eu gosto que é: cada passo que eu obedeço... Não, como é que é? Cada passo que eu obedeço é a medida que eu avanço. Cada medida que eu avanço é uma medida que eu obedeço, sei lá. Mas quer dizer que o quê? Cada vez que eu ouço o que Deus tá falando comigo, quer dizer que eu tô seguindo em direção ao que Deus estabeleceu pra mim. Ao que Deus estabeleceu de planos que Ele tem de realização do meu propósito aqui na Terra, ok? E aí pode ser com um contrato que eu fiz lá em cima, eu não sei. O meu projeto de vida aqui na Terra. Onde entra o livre-arbítrio nisso? Entra que, pensa que a gente tem uma rota estabelecida. A gente tá dentro do avião, ok? No qual Deus é o nosso piloto. Tudo bem? Ok? Deus é o piloto. Eu tenho a opção de simplesmente permanecer dentro do avião e chegar na rota que tá estabelecida, ou eu posso pular pela saída de emergência. Esse é meu livre-arbítrio, né? E aí eu posso sair pela saída de emergência e simplesmente não chegar onde eu deveria chegar, ou eu posso simplesmente sair pela saída de emergência e ir de paraquedas, ou de paraglider, ou de outra forma. Eu posso chegar de outras formas onde Deus estabeleceu que eu poderia chegar, né? Vai ser mais difícil? Vai ser desafiador. Eu poderia ser da forma mais fácil? Poderia, sim senhor, poderia. Mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, aí é que entra esse ponto que eu queria conversar com vocês. Por que eu tô falando sobre isso? Vou explicar, entenda, vou explicar. Essa noite eu tive um sonho bem estranho, inclusive. Eu sonhei que eu estava numa estrada. E nessa estrada havia algumas pedras bem grandes nas laterais. E nessas pedras haviam crianças. Tipo, de uma criança aqui, outra criança aqui. E essas crianças, elas estavam, abandonadas. Só que não só abandonadas, elas tinham sido atacadas por uma cobra muito venenosa. Essa cobra tinha picado a perna delas. E essa perna tava, se deteriorando, assim, tava podre. E ela tava lá, parada, simplesmente sofrendo, agonizando. E ela não fazia nada. Essa criança não tinha pai, não tinha mãe. Então pensa aqui comigo. Essas crianças abandonadas, certo? Com as pernas lá, com sangue putrefando e a criança lá jogada. E eu passei e eu falei, gente, cadê a mãe? Cadê o pai dessa criança? E não era uma criança, eram várias crianças, tinham várias. E eu olhava aquilo e falava, gente, cadê? E aí eu vi as cobras venenosas. E aí elas vieram até me atacar. E no sonho eu consegui pegar a cobra assim, e eu consegui, segurar a cobra de um jeito que eu consegui tirar o veneno lá dela. E aí depois que eu consegui tirar o veneno dessa cobra, eu consegui acalmar a cobra, e a cobra ficou até carinhosinha. Mas foram 3 cobras que eu tive que fazer isso, e uma inclusive era muito grande. Mas o ponto é que eu fiz uma meditação pra entender o que raio queria dizer esse sonho, porque eu fiquei, gente, que estranho. Sonhar com cobra tem o seu coisa. Depois que você procura lá e olha qual é a coisa de sonhar com cobra, tá? Mas eu fui meditar hoje na hora do almoço pra entender que porra que queria dizer essa criança abandonada, né? E aí eu entendi o que queria dizer. Por quê? É assim, gente, quando eu falo de livre-arbítrio, o que quer dizer tudo isso? Quando eu falo dos planos de Deus pra nós, quer dizer o quê? Eu vou dar o exemplo de uma planta para vocês conseguirem entender, tá bom? Quem gosta de planta vai me entender. Quando você coloca uma plantinha num lugar e ela não gosta desse lugar, essa plantinha, ela começa a morrer, tá?
ela fica chateada, de verdade, a planta fica chateada, ela sente esse lugar. Se não tem sol e ela é uma plantinha de sol, ela vai começar a ficar moadinha, tá? Agora veja, o mesmo acontece com você. Quando você não está no local que você deveria estar, realizando o que você veio para realizar, entende? Tem gente que fala que não existe propósito de vida. Ok, aí tá, entendo. Mas aqui dentro, a gente sente quando preenche realmente o que você veio fazer aqui dentro, aqui na Terra, entende? Quando o servir, que você veio servir, você veio fazer alguma coisa aqui, entende? E quando eu falo, você não veio a passeio, você veio aqui para fazer alguma coisa. Quando esse servir te preenche de fato. Então, quando a plantinha tá no lugar certo, essa plantinha vai sobreviver e ela vai sobreviver muito feliz e ela vai florescer. Então, quando você traz isso para um ser humano, é a mesma coisa. Então, o que quer dizer a raio das crianças morrendo lá na pedra com o livre-arbítrio? O que eu entendo, tá? Pensa que se você está num ambiente... Vamos pôr numa situação de trabalho aqui, tá? Pensa que uma pessoa que está numa situação de trabalho a qual ela está sofrendo, tá? Um ambiente tóxico, no ponto de vista dela. Porque vai ser tóxico para algumas pessoas e para outras pessoas não vai ser. Assim como uma planta interna de casa vai gostar daquele ambiente e outra que é de sol não vai gostar, a mesma coisa existe para o ser humano. Tem gente que nasceu para fazer aquilo e tem gente que não nasceu, ok? Agora você pensa, uma pessoa que não nasceu para estar em certo ambiente, ok? Ela vai sofrer. E agora coloca essa situação nessa criança em cima daquela pedra sofrendo. Aquela criança, ela é indefesa, ela não tem o que fazer. Quando esse adulto não tem inteligência emocional para lidar com esse sentimento de eu não sei o que fazer para sair daqui. Eu não tenho outra opção a não ser continuar nesse trabalho porque é ele que sustenta a minha família. É ele que eu sei fazer, eu não sei fazer outra coisa. Ou eu não tenho outra opção, entende? Tem gente que se coloca nessa situação de tipo, eu só posso fazer isso da minha vida. Meu sonho é fazer outra coisa, mas eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Não dá, eu vou passar fome. Sei lá, eu tenho medo, o medo que me paralisa. O medo que paralisa. Essas crianças... tem o medo que paralisa. E o que acontece? O adulto, quando ele tem o medo que paralisa, ele traz a criança interior. É a criança interior que simplesmente toma conta. E veja, quando a criança está nesse papel, quando o adulto assume essa criança interior com os seus traumas, o medo que paralisa, e ela não tem essa maturidade para lidar com esse tipo de situação, ela se sente machucada, indefesa, ela tá numa situação que ela não sabe como sair. E a realidade é que ela quer ser salva. Um adulto que não tem essa capacidade emocional de lidar com esse tipo de coisa, de um ambiente tóxico no ponto de vista dele, entenda? Não é que o ambiente é tóxico às vezes, é que aquilo pra ele é tóxico, porque não está no lugar onde ele deveria estar. Não é o caminho que Deus projetou para ele. Não é o propósito que ele veio servir, entende? Quando você não está no seu propósito, incomoda. Se tá difícil, não tá certo. O problema de você sentir que você precisa ser salvo é que se alguém vier para te salvar, você não vai ter força para se manter fora desse lugar. Ou você, por exemplo, você se mantém nesse lugar porque você tem uma dependência emocional, num vício do sofrimento. Aí já entra em outros 500, entende? É tão profundo, gente. Você tem uma dependência emocional do sofrimento. E aí, se alguém vem e te salva, você vincula a dependência emocional à pessoa que te salvou. Então, você não vai criar forças para conseguir sair desse lugar. Só que, ao mesmo tempo, você vive nesse lugar por livre-arbítrio seu. Você tá nesse lugar por um livre-arbítrio seu. E aí, cabe o quê? A você ter... querer mudar, buscar o autoconhecimento, buscar o crescimento interno e se conhecer para poder se curar. Agora, como que eu faço para querer mudar? Primeiro entender qual é o ganho secundário que eu tenho na situação que eu tô.
Porque você só vai querer mudar quando a mudança for maior do que o seu ganho secundário. Porque, por exemplo, se eu tenho uma atenção e essa atenção é maior pra mim, por exemplo, o meu sofrimento é muito maior e aí eu tenho a atenção de X pessoa com isso. Por exemplo, meu trabalho é muito chato, mas na hora que eu chego em casa, meu marido me dá atenção. E eu reclamo, e aí eu ganho a atenção do meu marido com isso. Ou eu reclamo disso, isso tá me gerando uma doença e eu ganho a atenção da minha família com isso. Então você tá ganhando um ganho, você tem um ganho secundário, que é a atenção da sua família por conta da doença que foi gerada, entende? Enquanto a mudança não for maior do que isso pra você aqui dentro, você não vai conseguir permanecer na mudança. Uma coisa que ajuda muito as pessoas a permanecer na mudança é a fé. A fé inabalável, sabe? Quando você tem a convicção de que os planos que Deus tem pra você são maiores do que qualquer coisa. E aí sim você tem a certeza de que vale a pena a mudança, sabe? A gente não sabe, até anotei aqui pra eu não me esquecer do que eu ia falar pra vocês, porque a gente precisa ter a convicção de que Deus estará conosco no próximo passo. Pois foi Ele que nos chamou para essa jornada, para a nova estação. Então, ajuda muito quando a gente se apega à fé. Quando você começa a se curar e entende, fala assim, cara, se aqui dentro, aqui onde eu tô... E, gente, não é só sobre trabalho isso, tá? Essa conversa é sobre todas as possibilidades. Você tá numa relação que não faz bem, você tá numa casa, uma cidade. É que o sofrimento, ele pode ser utilizado para ajudar outras pessoas. Ah, Marina, mas eu não preciso sofrer para evoluir. Concordo. Eu concordo que eu não preciso sofrer para evoluir. Mas tem muita gente que ainda não chegou nesse ponto de eu não preciso sofrer para evoluir. Tem gente que precisa. E como que eu posso usar isso pro bem de alguém? Você pode usar o que você passou para ensinar outra pessoa. Você pode utilizar o que você passou na sua vida e todas as cicatrizes que você carrega e todo o deserto que você já passou na sua vida para transbordar na vida de outra pessoa, entende? O que você pode carregar de ensinamento que pode fazer diferença na vida de outra pessoa? Tá doendo? Começa a olhar para dentro. Porque se tá incomodando, não tá certo. Utiliza o seu livre-arbítrio pra seguir o que Deus tem planejado pra você, sabe? Porque desde que eu comecei a aparecer aqui com vocês, eu tô sentindo tanta felicidade, gente. É como se de verdade eu tivesse entrado de volta no avião. E eu tô sentindo que Deus tá sendo meu piloto. Porque eu tô conseguindo transbordar. E tô conseguindo passar pra vocês todas as cicatrizes que eu carrego, todo o conhecimento que eu adquiri em algum momento e que eu carrego obesidade mental comigo, porque pra que eu adquiri tanto conhecimento se eu tô guardando comigo? Entende? É obesidade mental isso. Pra finalizar, queria dizer que tô atendendo, minha gente. Lancei o curso, refalando aqui, tô com o curso aberto das meninas do meu encontro comigo. Entre no grupo, vou deixar o link aqui, mas que eu estou atendendo mentoria. Eu tava fechada a mentoria, mas resolvi reabrir para atendimento. Então, quero servir. Meu papel aqui com vocês é servir. E por que não? Se eu tenho conhecimento e posso ajudar, ou voltar a ajudar, porque eu já fazia isso, e por que não? Então, se eu posso ajudar vocês, estou aberta aqui, vou continuar falando com vocês, mas se vocês têm algo, alguma dor interna e gostaria do meu atendimento, fale comigo, me chame no celular, me chame no direct, tô super à disposição. Agora eu estou partindo para academia, que já são quase 6 horas, às 8h20 a gente tem live. Vamos falar sobre várias coisas super interessantes. Eu não vou ficar falando aqui porque senão, beijo.